Agora sim, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que está aqui no nosso grupo de treinamento, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que possamos hoje ter um encontro maravilhoso de aprendizado. Hoje é o nosso segundo encontro do Jornada Mochila Cheia. No nosso primeiro encontro, a gente trabalhou algumas questões. Nós vimos as metas do nosso treinamento, os módulos de habilidade, falei sobre a tarefa interpessoal de casa, dei orientações gerais desse treinamento, falei dos pressupostos desse treinamento e também trabalhamos um conceito fundamental e norteador. O que é regulação emocional? Além disso, eu trouxe à baila aqui a teoria biosocial através do vídeo que eu preparei sobre alta vulnerabilidade emocional. E mostrei para vocês o checklist das nossas habilidades. Mandei uma mensagem no grupo compartilhando para que vocês pudessem assistir 2 videozinhos que são fundamentais para a aula de hoje. O modelo cognitivo IATCC e os pensamentos automáticos e reações. A gente vai falar sobre cada questão dessa. Mas antes eu quero apresentar o nosso roteiro desse segundo encontro, tá bom? Então a gente está aqui fazendo um recap do encontro 1, lembrando que foi visto. Você que não assistiu o primeiro encontro, está disponível o link para você. Assiste a aula, tá bom? Que é importante, porque aqui a gente vai crescer no conhecimento, as habilidades umas são ligadas a outras, então você vai aprendendo a ferramenta e ela vai te dando cada vez mais suporte para aprender a usar as demais. Tá? A gente tem, então, o modelo cognitivo e a TCC para conversar hoje, introdução a Mindfulness, uma ciência do bem-estar, uma ciência que nos liberta desse estado de ansiedade. A gente vai ver habilidade mente sábia, os estados da mente, habilidades de mindfulness, o que fazer em mindfulness e como fazer. Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Além disso, eu vou deixar para vocês algumas TICs, ou seja, tarefas interpessoais de casa. Eu vou deixar áudios para que vocês pratiquem em casa mindfulness e vou deixar também alguns vídeos sobre ansiedade. Além disso, o vídeo aula que eu já preparei da ferramenta que nos ajuda a reestruturar pensamentos disfuncionais para pensamentos adaptativos, pensar num padrão mais saudável, eu vou deixar a técnica para vocês. Essa técnica é de terapia cognitivo-comportamental, é a técnica testando seus pensamentos. Uma técnica padrão de terapia cognitivo-comportamental. Bom, vamos falar sobre o modelo cognitivo aqui. Como na escola, tudo começa pelo ABC, aqui também as coisas começam pelo ABC. Então, gente, a ideia básica, eu deixei aqui para vocês, ó, a ideia básica na terapia cognitiva é que o modo como pensamos influencia diretamente o modo como sentimos. Portanto, mudar nosso modo de pensar pode mudar como nos sentimos. Isso é muito libertador, porque as pessoas acreditam que vão seguir pensando, reagindo da mesma forma para o resto da vida, e isso não é verdade. A terapia ajuda justamente a você identificar os padrões disfuncionais e saber o que fazer para reestruturar um padrão adaptativo. Então, tudo começa por aqui. Assim como em nossa vida escolar iniciamos pelo ABC, se desejamos mudar nossos pensamentos, precisamos primeiramente iniciar por identificar o ABC do modelo cognitivo. Então, a gente tem aqui, eu fiz uma imagem para vocês, do ABC. Eu conversei a respeito de gatilhos, que são situações que sinalizam para a nossa percepção alguma coisa, que acabam fazendo uma ligação com as crenças que carregamos e disparam em nós uma forma de interpretá-las e, por sua vez, reagir, tanto com emoções, sentimentos, como comportamentos. A gente, então, tem aqui A, situação ativadora, B, pensamento automático, e C, o que eu sinto e faço. Então, a lógica é essa. Antigamente se pensava que uma situação provocava o que eu sentia e fazia. Então, se alguém falasse mal comigo, eu ficaria triste. Ou, se algo acontecesse de errado comigo, eu desistiria, talvez, de alguma ação. Esse era o raciocínio até a década de 60. Ellis e Aaron Beck desenvolveram um modelo cognitivo por verificar padrões que comprovavam que isso não era verdade.
Ele entendeu que não é o que acontece conosco que faz que a gente sinta ou faça algo, mas como pensamos a respeito do que acontece conosco. E isso é muito verdade. Você pode, por exemplo, não ter medo de cachorro, mas se você tiver uma experiência traumática com cachorro, você pode querer se afastar de cachorros, correto? E isso justifica várias outras questões na sua vida. A gente vai verificar mais para frente vários exercícios. Aqui eu trouxe um cartão lembrete que vocês vão receber, um recurso de treino de habilidade cognitiva para que a gente possa identificar. Então, eu quero que vocês fiquem muito familiarizadas desde o início do treinamento com o modelo cognitivo, porque senão a gente não consegue reestruturar. Porque o que a gente reestrutura no treino de reestruturação cognitiva? A gente reestrutura o modelo cognitivo, que está muitas vezes disfuncional. A gente tem aqui a letra A, situação, a letra B, pensamento, como aqui nesse modelo, e a letra C, o que sinto e faço. O que eu sinto e o que eu faço. Vamos destrinchar. A situação são gatilhos antecedentes à minha alteração de humor. Eu estou de boa, de repente eu me vejo chateada, triste, irritada. Certamente subiu à sua mente um pensamento automático, uma forma de interpretar essa situação, ou que você viu, sentiu, ouviu, lembrou. Tudo pode ser um gatilho. E aí você tem essa interpretação, e é essa interpretação que gera um sentimento em você e uma reação comportamental. Ou seja, o que eu sinto após interpretar a situação e as minhas reações fisiológicas, geralmente relacionadas à ansiedade, e o que eu faço a partir da percepção delas. Inclusive a minha omissão, a minha paralisia também pode ser um comportamento. Comportamento aqui em psicologia é ação e omissão também, tá, gente? Dá para entender o modelo cognitivo? Sim, tudo certo. Vamos seguir. Aqui eu peguei um exemplo para vocês de pensamento automático. Nós chamamos a letra B de pensamento automático. Por que automático? Porque a gente vai ver mais para frente que a gente não manda nos pensamentos que vêm das crenças. Eles vêm. A gente pode responder diferente aos pensamentos, mas os pensamentos são automáticos. Eles vêm de estruturas mais profundas de nós, que são as crenças nucleares. Então, por exemplo, eu posso ter um pensamento do tipo, é melhor eu nem falar nada, eu nunca estou certo. Certamente, esse tipo de pensamento está comunicando uma crença por trás. Uma crença, por exemplo, de desvalor. Esse outro aqui, vou ficar na minha, ela não me ouve nunca. Esse outro pensamento também pode estar comunicando outra crença, como, por exemplo, desamparo. Esse outro pensamento, talvez se eu não falar nada, ela esqueça que fui grosseiro. Aqui, pode ser um pensamento que você tem automático, tentando se desviar de uma situação, de uma realidade que para você está sendo difícil. Então, pode estar se relacionando a outro tipo de crença, tá? Eu tirei exemplos para vocês lembrarem. Então, eu quis trazer em primeira mão um modelo cognitivo. Depois eu vou compartilhar no nosso grupo do WhatsApp esses recursos para que vocês tenham para lembrar, para que vocês possam, quando se perceberem disforia, o que é disforia? Alteração de humor, vocês possam organizar o modelo cognitivo de vocês. Identificar a situação, o pensamento que você teve, o que você sentiu e o que você fez. Por que isso é importante? Para que você possa monitorar a sua mudança e trazer pensamentos mais adaptativos no treino de reestruturação que a gente vai ver mais para frente. Agora, eu vou passar aqui para a gente introdução à aula de Mindfulness, ao módulo Mindfulness. Vocês vão ter oportunidade de refletir, a gente vai fazer alguns movimentos nessa aula aqui, vou mexer com vocês para a gente se perceber no aqui e agora. Quais são as metas da prática de Mindfulness? Veja aí o que eu trouxe para vocês. Primeiro, reduzir o sofrimento e aumentar a alegria. Segundo, aumentar o controle de sua mente. Terceiro, experimentar a realidade como ela é. Mas o que é mindfulness? Em poucas palavras, resumir aqui para vocês, seria viver intencionalmente com consciência no momento presente. Agora, fazer isso sem julgar ou rejeitar o momento. E mais, sem apego ao momento presente. Inclusive, apego a sentimentos bons, não só a sentimentos ruins, mas sem apego. Viver o sentimento, aceitá-lo e deixá-lo ir. Voltar-se com atenção plena ao momento presente. Isso, resumidamente, é cultivo de mindfulness. Mindfulness hoje, gente, é um estilo de vida. Hoje, Harvard tem uma cadeira lá no curso de medicina
para que os profissionais de medicina aprendam essas técnicas e apliquem nas suas práticas terapêuticas. Por quê? Porque hoje a humanidade está tomada de ansiedade. E qual é o maior antídoto para a ansiedade? É viver com atenção plena no momento presente. É sobre isso que a gente precisa trazer. A gente está em casa, mesmo quando a gente está em casa, a gente está pensando em mil coisas. No que pode acontecer, no que já aconteceu, e a gente não se dá atenção para o momento presente aqui agora. E o nosso organismo, Deus nos criou para estar conectado com o momento presente. E quando a gente vai na contramão disso, nós entramos num adoecimento. Nós comprometemos a nossa saúde mental. E não é só ansiedade, é uma série de problemas que podem causar. E cientificamente, depois eu vou compartilhar um artigo com vocês, é comprovado, tem muito estudo científico sobre práticas de mindfulness. Há muitos benefícios. Aumenta a sua imunidade, aumenta seu foco, concentração, tomada de decisão, disposição, a sua criatividade, ou seja, são muitos benefícios. Por quê? Porque a nossa natureza foi feita, Deus nos criou para estar conectado com o momento presente, e não para ficar vagueando nas preocupações. O Senhor nos orienta, nos exorta, né? A cada dia tem a sua preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja os lírios, que somos filhos. Como não cuidaria de cada um de nós? Mas vamos aqui falar um pouco sobre as habilidades de mindfulness. Existem várias formas de você praticar mindfulness. Associa o mindfulness a uma prática oriental. Porque, de fato, Jon Kabat-Zinn, que foi o fundador, ele foi estudar as origens das religiões orientais, o budismo e tudo mais, mas ele, como médico profissional, criou essa prática, deixando a parte científica da meditação, por exemplo, do relaxamento, por exemplo, das técnicas, por exemplo, e não evidenciou essa outra parte, né, da religião zen budista. Ele vai falar, mas nós aqui no nosso treinamento, nós vamos nos ater à ciência, ao que está de benefício para nós, porque nós estamos aqui como beneficiados de um presente de Deus, que é a ciência. E a gente vai fazer uso para o povo de Deus, tá, gente? Então, olha só, habilidades de mindfulness são comportamentos específicos a praticar, que, quando reunidos, constituem a atenção e consciência plena do momento presente. O que é prática de mindfulness, então? As suas práticas podem ser exercitadas a qualquer momento. Quando você entende o que é mindfulness, você pratica, você muda o estilo de vida seu. Você começa a entender os benefícios, você gosta e você quer isso para a sua vida, é um estilo de vida. Então, em qualquer lugar, enquanto se faz qualquer coisa, você pode praticar mindfulness. Intencionalmente prestar atenção ao momento presente, sem julgá-lo, nem apegar-se a ele. É tudo que você e eu precisamos para cultivar mindfulness. Agora, a gente pode falar sobre algumas formas. Eu vou destacar para vocês o material que Marsha Linehan, no DBT, ela fala sobre mindfulness aqui. Então, ela vai falar assim, ó, a meditação consiste em praticar mindfulness e suas habilidades enquanto estamos sentados, de pé ou repousando tranquilamente, por um período de tempo. Então, eu posso fazer sentado, deitado, em pé, andando, correndo, fazendo comida, lavando louça, eu posso praticar mindfulness. Ao meditar, focamos a mente. Quando eu estou em meditação, sentadinha lá, né, ou fazendo a meditação mesmo andando, a gente vai focar a mente. Então, a gente vai focar nas sensações corporais, emoções, pensamentos, ou em nossa respiração. Vocês vão ter como tarefa de casa um infográfico que tem 8 práticas de mindfulness que eu gravei. E aí vocês vão entender tudo isso que eu estou falando aqui. Vão entender na prática, vão vivenciar e observar os benefícios a partir da prática. Então, eu posso focar a mente, ou eu posso me abrir, prestar atenção ao que vier à consciência. Também é uma forma de meditar. Existem muitas formas de meditação, as quais diferem, sobretudo, quanto a abrir ou focar a mente. E nesse último caso, diferem conforme o foco da atenção. Simone, quando eu estou fazendo a minha oração, eu estou em oração, eu posso dizer que eu estou em mindfulness? Sim. Porque se você estiver fazendo sua oração
consciente do seu clamor, da sua gratidão, seu louvor, consciente no que você está fazendo, você está praticando mindfulness. Mas se você estiver fazendo uma oração automática, não. Sabe aquelas orações automáticas, aquelas rezas? Então, tudo que você faz com a consciência plena no momento presente significa que você está praticando mindfulness. Aqui, a autora, Marsha Linehan, ela destaca a oração contemplativa, como oração centrada cristã, a nossa, o rosário do católico, o Shema do judaísmo, a prática sufi do islamismo ou Raja Yoga do hinduísmo. Todas essas são formas de orações contemplativas e é uma prática espiritual de mindfulness. Então, você e eu já praticamos mindfulness, só não sabíamos esse nome, que no primeiro momento é difícil, né? Parece para a gente pronunciar, mas não é não. Mindfulness, tá? A gente vai treinar. O movimento de mindfulness também tem muitas formas. Então, inclui a yoga, artes marciais, danças espirituais, longos passeios, a sua caminhada, equitação, também pode ser maneiras de praticar. Você pode fazer atividade física. Se você traz a consciência para o seu corpo, para a sua respiração, para o aqui e agora, você está cultivando mindfulness enquanto pratica esporte, enquanto faz atividade física. E eu já aconselho você a intencionalmente trazer a sua atenção quantas vezes necessária for. Por que quantas vezes necessária for, Simone? Porque é natural que a gente disperse. É natural que a gente vagueie, que a gente está aqui prestando atenção, daqui a pouco vem um pensamento, tem que pagar tal coisa. Aí você está lá fazendo, daqui a pouco, tem que ligar para o dentista. Aí você está fazendo tal coisa, tem que pegar tal coisa. Então é normal. E aí eu saí do mindfulness, eu não estou praticando mindfulness se eu sou interrompida por pensamentos automáticos? Não, não é sobre isso. Toda vez que você retoma a sua atenção, que você faz esse movimento intencional de trazer sua atenção para o momento presente, você está cultivando mindfulness. Então, não se julgue pelo fato de você dispersar. É a minha primeira orientação. E a segunda, não julgue o seu julgar caso você se julgue. É isso mesmo. Mindfulness nos orienta a não julgar os nossos julgamentos. A gente vai falar mais sobre isso. Bom, agora, gente, nós vamos falar sobre estados da mente. Por que a gente precisa falar sobre estados da mente? Porque eu e você, durante o nosso dia, oscilamos entre uma mente emocional, emoções, e uma mente racional, lógica, razão. Em alguns momentos do nosso dia, a gente encontra esse equilíbrio dessa mente emocional e racional. Então, eu trouxe uma imagem para ilustrar isso que eu falei. A gente aqui está buscando, em treinamento de habilidades socioemocionais, esse estado aqui, a mente sábia. É assim definida em terapia comportamental dialética. Mente sábia. O que é a mente sábia? É o equilíbrio entre mente racional e mente emocional. Veja que a mente sábia abraça a mente racional e abraça a mente emocional. Porém, ela faz isso com equilíbrio. Ela vai analisar, acolher as emoções, checar os fatos, bem como ela vai acolher a mente racional e também checar os fatos dessa análise lógica e racional da mente. Então, você pode me perguntar assim, Simone, será que ajo em mente sábia? Certamente que sim. E agora eu queria fazer um paralelo com o conceito, com a pessoa, né, na verdade, do Espírito Santo, porque é ele que nos permite equilibrar essa mente emocional e a mente racional. Eu afirmo, tá, gente? Isso não é a DBT que afirma. Isso é uma leitura que eu tenho a partir da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus nos orienta lá em Coríntios, lá em Gálatas, os frutos do Espírito, e um deles é autodomínio das emoções. E lá também fala que nós precisamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que em nós seja formado, que em nós cresça o autodomínio das emoções. Porque por nós, pela natureza caída do homem, nós não temos autodomínio das emoções. Nós somos inclinados a agir pelo impulso de ação. Então,
eu creio que quem dá a nós essa possibilidade de agir em mente sábia, para mim é óbvio, é o Espírito Santo. Então, se você não crê nisso, creia que você tem uma mente sábia, que você tem como, pelo menos, integrar essa mente emocional e racional para que você possa lidar com os impulsos de ação, essa vontade que a gente tem de esganar, essa vontade que a gente tem de... esse impulso que a gente tem de chorar e não parar mais, essa tendência que a gente tem de não querer mais viver, essa tendência que a gente pode ter de querer jogar tudo para o alto, ou fazer uso de uma substância para se libertar de uma realidade que para você está difícil. Como eu consigo ter regulação emocional nessas situações? Hein? Eu só consigo quando eu entro no estado de mente sábia. E eu queria agora convidar vocês que estão participando do treinamento para pensar, quando na minha vida eu consigo reconhecer que eu ativei esse estado da mente sábia? Pensa aí um pouquinho. Quando? Quando durante a minha vida eu lembro que eu ativei esse estado da mente sábia, que eu percebi que eu estava inclinada no impulso de ação a agir de uma forma disfuncional ou a resistir de forma efetiva, e aí eu consegui resistir e agir de uma forma efetiva, equilibrada. Quando? Quando você viveu isso? Eu estou fazendo esse questionamento porque certamente você viveu isso. Todo mundo já agiu em mente sábia. E isso mostra a misericórdia de Deus sobre nós. Isso mostra que Ele é bom o tempo todo, que todo tempo Ele é bom, e que mesmo que a gente não reconheça, Ele está agindo. Ele envia a sua chuva sobre todos. Não é verdade? Então eu fiz essa imagem para a gente só aguardar. Que mente sábia significa equilíbrio entre essa mente maravilhosa emocional e essa mente maravilhosa racional. Entre a capacidade que nós temos de nos emocionar e a capacidade que nós temos de raciocinar, de analisar logicamente. Então, nós temos a possibilidade de equilibrar essas duas questões aí em nós, esses dois estados. E eu vou compartilhar com vocês um infográfico. Eu coloquei ele ampliado aqui para vocês poderem treinar cada vez mais esses conceitos e buscar esse estado da mente sábia. Mente emocional, então, seria a mente quente, que é regida pelos sentimentos e desejo. Essa é a mente emocional. Ela é regida pelos sentimentos e desejos. A mente racional, ela é sabichona, regida por pensamentos, fatos e lógica. E a mente sábia, ela abrange razão e emoção, como eu falei. É a sabedoria, é o estado de espírito que devemos acessar para evitar agir impulsivamente quando estamos sob pressão para tomar uma decisão importante. Então, esse é o infográfico, recurso para o seu treino. Hoje vocês vão receber vários recursos para treino. Esse aí é o primeiro. E a gente vai seguir agora para entender o que fazer em mindfulness. Nós vamos observar, e aí eu preciso conversar com vocês para deixar claro o que é observar. Eu vou observar, eu vou usar meus órgãos do sentido para observar os estímulos, aquilo que eu vivo, que eu vi, ouvi, enfim, ou que eu estou sentindo. Observe suas sensações corporais. Gente, eu quero que vocês treinem isso, que isso é fundamental. Nós não paramos para observar a gente mesmo. E isso gera adoecimento. Observe suas sensações corporais, que chegam por seus olhos, ouvidos, nariz, pele e língua. Preste atenção de propósito, intencionalmente no momento presente. Controle sua atenção, mas não o que você vê. Não rejeite nada, não se agarre a nada. Pratique observar sem palavras. Observe os pensamentos virem à mente e deixe-os passar como nuvens no céu. Observe cada sentimento subindo e descendo, como ondas do mar. Observe tanto fora como dentro de si. Essa prática vocês vão ter de tarefa lá no áudio de Mindfulness, que tem as 8 faixas, vocês vão ter a oportunidade de treinar. Estou dando uma introdução para vocês fazerem a prática. Descreva. Então, eu preciso aprender a observar pelos meus órgãos do sentido.
Me permitir observar intencionalmente, sem pressa, e preciso aprender a descrever. Coloque palavras na experiência. Quando surgir um sentimento ou pensamento, ou quando você fizer alguma coisa, reconheça. Por exemplo, diga mentalmente: a tristeza acaba de me envolver. Isso é reconhecer. Isso não é julgar, é reconhecer. A tristeza acaba de me envolver. Ou, por exemplo, os músculos da barriga se enrijeceram. Ou, um pensamento de eu não sou capaz de fazer isso veio à minha mente. Vocês precisam aprender a descrever o que vocês sentem e pensam. Porque, sem isso, é inviável reestruturar crenças disfuncionais para crenças adaptativas. É impossível se libertar de armadilhas mentais. Eu preciso aprender a observar e descrever sem julgamento, me ater aos fatos. Rotule o que você observa. Significa nomeie seus pensamentos. Rotule cada um deles como apenas um pensamento. Cada sentimento como apenas um sentimento. Cada ação como apenas uma ação. Então, nós falamos em descrever e continuamos. Descolhe sua interpretação. Gente, isso aqui é o mais importante. Descolhe suas interpretações e opiniões dos fatos. Quando a gente descreve, nós temos uma tendência de descrever em julgamento. E aí, a gente bota por terra o que a gente precisa fazer. A gente precisa estar atento aos fatos. Descreva quem, o que, quando e onde você observa. Apenas os fatos. Então, lá no nosso modelo cognitivo, a letra A, situação, está pedindo que você descreva qual foi a situação que você estava presente ou que você lembrou que gerou esse pensamento e esse sentimento e essa ação no ABC. Entende? Por isso a gente precisa saber exatamente o que é descrever. Lembre-se, se você não é capaz de observar pelos sentidos, não é capaz de descrever. Então a gente vai se ater aos fatos que os nossos órgãos do sentido alcançaram. O que eu ouvi, o que eu vi, o que eu senti como textura, por exemplo, o paladar, o olfato. Fatos. Fatos é aquilo que eu e você vamos concordar, porque não necessita de interpretação. Então nós vimos observar, nós vimos descrever, e em mindfulness eu preciso participar. Entregue-se completamente à atividade do presente momento. Não se separe daquilo que está acontecendo no momento. Eu tenho certeza que você já se viu muitas vezes separado do que você está fazendo no momento. Eu, várias. E eu luto com isso, porque o ser humano luta diariamente com isso. Dançando, limpando, conversando com amigos, sentindo-se feliz ou triste. Então a gente precisa estar fundido. Olha aqui, ó, funda-se com o que estiver fazendo, esquecendo-se totalmente de si mesmo. Jogue sua atenção no momento. Quando é esquecendo de si mesmo, é porque aqui está nos lembrando que a gente às vezes está em uma atividade com as pessoas, trabalhando, atendendo, cuidando, e você começa a voltar sua atenção só para o seu pensamento, só para o que você está preocupado. Até num diálogo, vocês já perceberam isso? As pessoas estão conversando, e aí o que a gente vê? A pessoa mais preocupada em falar do que ouvir. E quando o outro fala, parece que o outro não falou, porque ela quer continuar o discurso que ela está falando. E não é sobre isso. Aqui eu estou numa aula, eu preciso falar. Mas quando a gente está conversando, eu preciso ouvir para poder participar dessa conversa. Senão, é um monólogo, não é um diálogo. Eu vou pedir que vocês, para reforçar, assistam o vídeo, que eu vou deixar compartilhado, Recurso para treino, Mindfulness, o que fazer? Que eu fiz um infográfico com esses 3 passos aqui, fiz um videozinho para vocês, para reforçar. Sempre ajudando aí com ferramentas que possa facilitar sua aprendizagem. Agora, a gente vai verificar Mindfulness, como fazer. Nós vimos a introdução a Mindfulness, vimos o que fazer em Mindfulness, e vamos agora, nesse momento do nosso encontro, entender como que eu faço o Mindfulness. Eu já comecei a falar sobre uma postura não julgadora com vocês desde o início da introdução. Mas a gente reforça. Postura não julgadora é como fazer. Veja, mas não avalie como bom ou ruim. Apenas os fatos. Então, por exemplo, se eu pedir para você descrever essa imagem aqui,
Se eu partir de uma postura julgadora, eu posso dizer que existe uma pessoa tentando ajudar outra aqui. Por quê? Porque eu interpretei a partir da minha crença, de que quando alguém pega na mão da outra, ela está tentando ajudar. E isso não é mindfulness. Isso não é descrever. Isso é julgar. Então eu preciso dizer que eu estou vendo uma mão sobre outra. É isso que eu estou vendo. É isso que o aqui e agora me traz. São esses os fatos que eu tenho na minha frente. E quando eu me atenho a fatos, eu me liberto de muita ansiedade, de muito mal-estar que vem da minha interpretação. Treinem a respeito disso. Segundo ponto, aceite cada momento como um cobertor estendido sobre o gramado, aceitando tanto a chuva quanto o sol e cada folha que cai sobre ele. Nós vamos, em Mindfulness, começar a falar sobre aceitação. Aceitação não significa concordar. Aceitação significa reconhecer. Aceite. Reconheça a diferença entre o útil e o prejudicial, o seguro e o perigoso. Mas não julgue. Nós podemos, no momento, reconhecer. Isso é prejudicial, isso é útil, isso é seguro, isso é perigoso. Mas sem entrar em julgamento. A aceitação é a palavra nesse momento. Será que temos aceitado a realidade que tem nos apresentado diariamente? Com essa disposição, com essa intencionalidade? Ou temos reagido negando a realidade que chega até nós, lutando com a realidade que chega até nós e aumentando o sofrimento por conta dessa luta? Aceitar é um movimento inicial para a gente se libertar do sofrimento. E, mais uma vez, nós vamos ver essa ferramenta que está presente lá no módulo de tolerância ao mal-estar, que nós vamos conhecer, chamada aceitação radical. E a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já estou introduzindo para vocês nesse momento. Ainda em postura não julgadora, reconheça seus valores, desejos e reações emocionais, mas não os julgue. Não tem problema reconhecer, só não entre em julgamento. Quando perceber que está julgando, não julgue seu julgar. Lembra que eu falei? Essa é uma tarefa difícil para alguns, mas todos nós podemos treinar e desenvolver essa habilidade de não julgar o nosso julgar. Importante aqui. Segundo ponto, uma coisa de cada vez. Então a gente viu postura não julgadora e uma coisa de cada vez. Eu acho que essa habilidade, para mim, que sou hiperativa, foi a mais difícil no início do meu treinamento pessoal. Porque existe um mito que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo e a gente acaba gostando, parece, disso, de levar essa fama, né, gente? De ter essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que, na verdade, isso é um mito, porque o cérebro não foi criado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não foi. A gente vai deixar a desejar alguma tarefa. E nós vamos entrar numa estafa, num estresse. Então, não foi para isso. A gente pode estar fazendo duas coisas, tá? Está aqui de olho, vamos dizer assim, na campainha que vai tocar, está aqui e de ouvido na criança que pode chorar, entende? Mas cuidar da criança e estar aqui, não, vai dar problema. Não é sobre isso, não, nós não somos multitarefa como muitos falaram e divulgaram em muitos anos, não somos. A multitarefa adoece o homem, e quando eu falo homem, é homem e mulher, é ser humano. Efetividade em uma coisa de cada vez é um antídoto também para a ansiedade. Fixe ao agora, esteja plenamente presente ao momento único, faça uma coisa de cada vez. Gente, vão guardando isso, que no próximo encontro eu quero conversar para saber como é que está o treino disso. Observe o desejo de estar parcialmente presente, de estar em outro lugar, de ir para outro lugar em sua mente, de fazer outra coisa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E então, volte a fazer uma coisa de cada vez. Lembra que eu falei que mindfulness é esse movimento de perceber que eu preciso voltar a minha atenção para o momento presente? É sobre isso. Então, não é o caso de você ter saído do momento presente. É o caso de você estar retornando ao momento presente, que você está cultivando mais. Livre-se das distrações. É possível fazer isso.
Eu oriento em terapia meus clientes a respeito disso, principalmente quem tem dificuldade de atenção. Se outras ações, pensamentos ou sentimentos fortes lhe distraírem, retorne ao que estava fazendo repetidas vezes. E aí você pode criar estratégias, tá? Só aqui falando um pouco sobre livrar-se de distrações, é de fato criar estratégias, tirar estímulos que tirem sua atenção, pedir favor na sua casa, que você está concentrada lendo o livro, que você está concentrada desenvolvendo um texto, que você está concentrado estudando, que você precisa de 30 minutos. Crie essa rotina saudável de fazer uma coisa de cada vez. Concentre sua mente. Então, se você perceber que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, volte a fazer uma coisa de cada vez. O oposto de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Talvez esse seja o grande desafio da maioria aqui, e da maioria daqueles que vão me ouvir aqui através desses vídeos. Mas eu digo para vocês, por experiência própria e de vários clientes que eu tenho nessa jornada de 30 anos, é possível. É possível e é muito gratificante a gente treinar essa habilidade. Primeiro passo, a consciência de que é necessário, que há vantagens e que prejuízos quando eu ajo do lado oposto. Terceiro ponto de como praticar mindfulness é efetivamente. Vocês vão ouvir muito eu falar essa palavra. Efetivamente. O que seria efetivamente? É estar plenamente consciente dos seus objetivos na situação e fazer o que é necessário para atingir. Então, a consciência e a ação. Eu tenho consciência dos meus objetivos nessa situação e eu vou fazer o que é necessário. Eu vou focar no que funciona. Olha aqui, não deixe que a mente emocional atrapalhe sua efetividade. Muitas vezes a mente vai te sabotar, porque o que a gente fala? Quando a gente está no calor da emoção, quando você está emocionado, com raiva, triste ou muito feliz, é sabotada a sua razão. Então você fica pendendo para o lado da emoção. E aí pode atrapalhar de que sua ação seja efetiva. Então, primeiro se regule emocionalmente para então executar a tarefa que você precisa. Jogue pelas regras. As regras, elas são sinônimo de efetividade. Quando eu jogo pelas regras, eu vou atender, eu vou entregar o que eu preciso dentro dos limites necessários que estão presentes ali. Haja de forma mais hábil que puder. Isso já está dizendo o quê? Treine. Isso está mostrando que a gente precisa treinar o nosso cérebro. Assim como a gente treina na academia para criar músculo, a gente precisa treinar para criar efetividade. Então, faça o que for necessário, considerando a situação em que estiver. Não aquela que gostaria de estar. Eu estou falando aqui, ó, que a gente precisa sair desse movimento do ideal. O ideal era que eu, o ideal era que eu. Faça o que é necessário, considerando a situação em que estiver. O que seria justo ou o que seria mais confortável. Então, não aquela em que gostaria de estar, ou o que seria justo, ou o que seria mais confortável. Opa! A gente usa, isso não é justo. E a gente usa, isso, eu estou desconfortável com isso, por isso eu não fui efetivo. Não, isso é desculpa, é justificativa para que a gente não cresça emocionalmente. Livre-se da falta de disposição e não fique de braços cruzados. Nós vamos ver que uma das habilidades no nosso treinamento é estar disposto. É uma habilidade estar disposto. Eu preciso treinar estar disposto. Eu não vou estar disposto para questões que não me agradam. Quem está disposto a sair da cama quente, gente, para trabalhar? Não, mas eu crio um hábito de sair porque eu tenho consciência do porquê eu preciso sair. Não é verdade? Viktor Frankl fala, quem tem um bom porquê suporta qualquer como. O Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ele traz essa reflexão que é muito libertadora para a gente. Quando a gente tem consciência do porquê a gente deve fazer, a gente vai suportar o desagradável de ter que fazer. Por exemplo, se eu sei que eu preciso tomar um remédio que é amargo, mas eu entendo que se eu não tomá-lo, eu posso vir a óbito, eu vou tomar. Entende? Eu vou fazer atividade física, eu vou acordar cedo, eu vou beber água e etc. Então, estar disposto também é um hábito que a gente vai precisar treinar para a gente sair desse lugar de desregulação. Para isso, para vocês treinarem melhor, eu tenho um infográfico também de mindfulness, como fazer com esses 3 passos, com um resuminho para ajudá-las. Assista o vídeo,
durante essa quinzena para ajudar a lembrar. Aqui estão os áudios, tudo bem, gente? Para a prática de Mindfulness, eu vou compartilhar com vocês esses infográficos. São 8 faixas de Mindfulness, de um protocolo de meditação de várias situações. Então, a gente tem atenção plena do corpo e da respiração, meditação guiada da exploração do corpo, meditação do movimento atento, meditação da respiração e do corpo, meditação de sons e pensamentos, meditação explorar as dificuldades, meditação da amizade, meditação o espaço de respiração. 8 faixas de Mindfulness para treinar. Lembre-se, não tem como a gente criar maestria em habilidades sem treinar. O nosso objetivo é esse, é que vocês tenham a mochila cheia e saibam qual ferramenta e quando usar. E da maneira efetiva de usar. Né? Esse é o objetivo. Muito obrigada a todos.